Muito boa noite, bem-vindo. Ora, hoje, como sempre, ao longo da próxima hora e meia, temos boas propostas para partilhar consigo. Vamos receber aqui Luís Filipe Borges, que tem uma carreira feita de humor, escrita, produção e apresentação televisiva e que vem também falar-nos da sua estreia na realização com a curta-metragem First Date. Vamos também falar com o realizador Henrique Prudêncio sobre a série documental Telhados de Vidro, emitida aqui no Conta Lá e que retrata o durante e o depois da tempestade Christine na região de Leiria e Marinha Grande. Vamos também ter connosco o Joaquim Martins Silva, cuja família foi diretamente afetada pela tempestade. Vamos ainda receber a visita dos vencedores do Red Bull Baseman Portugal 2026, uma competição que desafia jovens a criar ideias inovadoras com um impacto na sociedade. E quando estamos a 23 dias de mais um Mundial de Futebol, o jornalista António Simões vai voltar a contar-nos histórias da edição de 66, ele que está a escrever justamente um livro sobre esse campeonato do mundo. Pelo país, continuamos a acompanhar a viagem pela Estrada Nacional 2, que hoje teve paragem em Ponte Sor, e claro, não vai faltar a informação objetiva com a Estela Machado. Bons motivos para ficar desse lado. Este programa começa agora. Boa noite, bem-vindo. Ora, estamos a começar este programa e começo com um convidado de luxo, nascido em Angra do Heroísmo, nos Açores. O nosso primeiro convidado é um dos nomes mais versáteis do humor e da televisão em Portugal, desde a revolta dos pastéis de nata aos 5 para a meia-noite, passando pela escrita, a criação de diferentes projetos audiovisuais, tem construído uma carreira marcada pela criatividade e pelo humor e levando os Açores para o centro dos seus projetos com séries como Mal Amanhados e Caixa Negra. Estreou-se mais recentemente na realização com a curta-metragem First Date, já distinguida em vários festivais internacionais. Ora, falo de Luís Filipe Borges, aqui ao meu lado. Luís, há quanto tempo que é feita a boina? Uma data de anos. Já... Olha, se calhar foi a última vez que nos vimos. A sério? Sim, já 10 ou 12 anos. Já deixou de ser uma marca distintiva? Sim, acho que há uma idade para tudo, como eu já tenho quase 50, achei que é sério? Caramba. Zé Luís, já foi a revolta dos pastéis de nata, já foi em 2005. É possível, é possível. Foi 20 anos. É possível, 20 anos, 21, sim, é isso mesmo. Isso, e os 5 para a meia-noite também, na altura? E os 5 para a meia-noite, sim, poucos anos depois. O que é que isso marcou a televisão na altura e a ti também? Acho que na altura foi bastante refrescante, porque tirando o mestre Herman, não tínhamos grande tradição de talk show em Portugal. E o mérito, quer da Revolta dos Pastéis de Nata, quer do 5 para a meia-noite, é do Bruno Santos, na altura subdiretor de programas da RTP2 e que depois fez uma enorme carreira em cargos de direção e de gestão. O Bruno era na altura um muito jovem subdiretor e decidiu arriscar uma coisa à americana, mais late night show. E no caso dos pastéis de nata éramos todos virgens em TV, eu, o Gelo, o Pedro Fernandes, toda a gente daquela equipa. Já que esteve também na outra dia. E o 5 para a meia-noite, a ideia de sermos 5 em 5 dias úteis é do Bruno também, e acho que isto é um clichê, mas enfim, é uma pedrada no charco, e faz com que esse programa tinha o condão de ser provavelmente o único programa em qualquer grelha televisiva do mundo onde tu podes gostar num dia, não gostar do outro e depois gostar outra vez. Claro, porque é verdade. Tudo depende é verdade. do estilo com que te identificas, não é? E portanto foi fixe. Acho que hoje em dia os talk shows, esse espaço tem sido muito bem preenchido pelo advento dos podcasts, acho eu. As pessoas continuam a gostar muito de consumir conversas, sem dúvida alguma. E aqui estamos nós a ter uma. Mas acho que se tornou menos apelativo para as televisões. É, porque tens uma ideia, tu que não tens sei, acompanhado... talvez, por exemplo, para a RTP2, o 5 para a meia-noite, nós fizemos lá as primeiras 4 temporadas, era um programa, não sendo um programa caro, para a RTP2 era. E quando nós saímos da 2 foi por uma razão muito simples, houve um corte orçamental e o diretor na altura disse, meus amigos, eu gostava imenso de continuar com isto, mas cortaram-me 2 ou 3 milhões no orçamento, não sei o que fazer, não é? Aquele programa, não é? Cada um de nós tinha a sua própria equipa, para a produtora era diário, para nós era semanal. E durante uns dias valentes pensámos, olha, acabou, foram 4 temporadas, paciência, e depois fomos para porque
porque surgiu essa oportunidade, não era uma coisa planeada. E a RTP1, na altura, viu com bons olhos a ideia de ter um formato que pudesse apelar a um público mais jovem, não é? Target mais jovem. Mas lá está, não sendo programas caros, são programas diários, portanto, Pesam aplicam muito, investimento. claro, aplicam investimento, não é? Foi isso que te fez mudar, enfim, deixar o direito? Não, ou já tinhas deixado? Não, eu deixei, eu És licenciado em Direito, licenciei-me, sim, embora a única vez que estive em tribunal foi como arguido, e ainda hoje não sei dar o mais básico nó de gravata, mas eu quando deixei o Direito, que foi quando terminei o curso, foi para trabalhar numa pequena produtora de televisão, que já não existe a mínima ideia, que fazia formatos sucessivos para a RTP2, numa altura em que se investia qualquer coisa em ideias Criativas, diferentes, exatamente. claro. E, portanto, eu comecei por trocar o direito por viver de ideias e de escrever, que era o meu sonho e é algo que eu nunca deixei de fazer, fui sempre argumentista. A televisão surge por causa da escrita e surge 4 anos e meio depois de eu já ter algum trabalho de bastidores acumulado, e surge por causa da escrita porque uma das coisas que eu fazia em 2005, lá está, era uma crónica diária de humor no extinto diário Capital. Era sempre o último texto a entrar e eu, em 2000 caracteres, tinha que apanhar aquele dia da Sociedade ao Desporto. Não é fácil, parece fácil, mas não é. Chamava-se Sit Down Comedy, essa coluna, correu muito bem. E um dia, lá está, esse jovem brasileiro, Bruno Santos, eu achei que era um amigo a gozar, fazia a crónica há 9, 10 meses e liga-me este brasileiro a dizer que é subdiretor da 2 e que gosta muito dos meus textos e gostava de me conhecer. Pai, parecia bizarro demais, parecia uma coisa de filme americano. Ainda por cima um brasileiro subdiretor da RTP2, parecia não fazer muito sentido bem nenhum. o Bruno Santos, trabalhou comigo na TVI. Para grande espanto meu, ele existia mesmo e teve esta fezada num rapaz que depois podia ser coxo, manco, ficar roxo à frente das câmaras. Bom, gravei um pilotozinho do que viria a ser os pastéis de nata, numa sala com um quinto do tamanho desta, com uma única câmara, e eu tinha texto, obviamente, tinha que preparar um monólogo. Era um câmara daqueles velhos, daqueles lobos que já viram tudo, e então eu pensei, se eu fizer este homem rir, está tudo bem. E ao fim de 2 a 3 minutos lá o fiz rir. E eu falei, ok, estou em casa. E depois havia 2 atores instruídos para fazerem de arquiteto não sei quantos, engenheiro não sei quê, e discordarem absolutamente sobre a obra, a construção de uma ponte. Pronto, e eu tinha que gerir essa conversa. Portanto, foi um piloto muito, muito elementar, uma coisa extraordinariamente económica, só para a administração ver se lá está, se eu não tropeçava nos cabos e pegava fogo ao estúdio. Mas correu bem, não é? E correu bem. E continuaste o teu percurso sempre com a escrita como base da tua carreira? Continua? Sim. E foi sempre isso que quiseste fazer? Foi sempre isso, exato. Pistola apontada à cabeça. Só posso escolher uma coisa, é escrever. E é o que tens feito? E tenho feito muito, em teatro, em televisão, sobretudo coisas dramáticas, o que é engraçado. Porquê? É o que pedem? Porque é assim que aconteceu. O ano passado tive a honra de ser autor de uma série, juntamente com o David Neto e o Manuel Pureza, uma série chamada Sempre, uma série passada, 6 episódios, independentes entre si, portanto cada episódio é uma história única, mas todas as narrativas se passam entre o dia 23 de Abril e a manhã de 25 de Abril de 1974. E foi um projeto fantástico, pudemos inspirar-nos numa data de histórias. Há uma data de heróis anónimos. Nós conhecemos os capitães, como é óbvio, conhecemos obviamente Salgueiro Maia, mas há uma data de gente que a gente não conhece, há uma data de pequenas histórias fantásticas desses dias. E depois, como o epicentro geográfico do 25 de Abril é extraordinariamente concentrado, essa série que foi nomeada para os Prémios Sofia, tinha a graça de... Há 2 protagonistas de um episódio que são secundários noutro e que são figurantes noutro, porque as histórias vão se cruzando, não é? É tudo mais ou menos nos mesmos sítios. Isso deve ser altamente aliciente, julgo eu. Foi maravilhoso de fazer. Ó Zé Luís, entretanto, se tens a escrita como base, tens os Açores também, de onde és natural. Sim, os teus documentários, já tiveste alguns, sei lá, o Mal Amanhados, o Caixa Negra também, que é a Memória das Ilhas, estou aqui a ver, é tudo, e já vamos falar do First Date também. Comecei a produzir há 7 anos. Os Açores, saíste dos Açores, mas os Açores não saem de ti? Qualquer açoriano dirá isso, exatamente, é o que qualquer açoriano dirá. Os Açores nunca saem de nós, eu sinto-me um absoluto privilegiado por ser dessa terra. É um acaso, como é óbvio,
É um acaso, não é? Não há mérito Pois, nenhum em lá ter nascido. Pois, sim, claro. Mas é um privilégio que deve ser abraçado. Crescer a 1500 km da capital, num território com uma beleza natural absolutamente avassaladora, onde felizmente o espírito comunitário é ainda hoje muito forte. Os Açores fazem 6 séculos de história para o ano e são 6 séculos de um ADN feito de sismos e vulcões, Pois de é. terremotos e intempéries. Acho que isso faz-nos um bocadinho mais rijos e faz-nos também mais capazes de apreciar o momento presente, porque nunca sabes o que é que vai acontecer amanhã. A primeira memória da minha vida é... Eu tinha 3 anos e houve um terremoto que matou 70 pessoas a 1 de janeiro de Tens 1980. memória disso? E a primeira memória da minha vida é estar a brincar com um carrinho de plástico que eu tinha recebido uma semana antes do Natal e o carrinho desaparecer porque um pedaço do teto caiu em cima dele. E depois lembro-me de levantar voo, que é o meu pai ou a minha mãe a enlaçarem-me, não é? Tenho este flash. Claro, tens esse flash. E essa terra, o sentido, a intuição do tempo que esta terra te dá, a beleza à tua volta que te contagia, quando tu sais das ilhas, como é o caso de muitos açorianos, sentes uma dívida. E eu acho que nos últimos 7 anos, quando comecei a produzir, tenho tentado pagar a minha dívida, tenho tentado retribuir o privilégio de ser açoriano. E então tenho feito muitas coisas sobre a minha terra. Este Mal Amanhados foi um grande Correu muito bem, sucesso. correu muito bem. Já foi... Não, Já- foi a primeira série, ao fim de 37, em 37 anos da Exatamente. RTP, que passou na RTP1. Exato, 37 anos depois dos Charles Negros do grande Zeca É Medeiros. verdade, exato, engraçado. E estou agora a concluir a segunda temporada. Do Mal Amanhados? As filmagens, Ai, sim. sim. Desta vez continua a ser 2 amigos em viagem, mas é um açoriano, no caso eu, a mostrar o melhor da sua terra ao seu melhor amigo continental, que é o António Raminhos, um dos nossos comediantes mais acarinhados. Sim, sem dúvida. E pronto, só nos falta filmar nas Flores e há de estrear no final deste ano. E ainda estiveste ligado às produções fictícias também. Cheguei a estar, sim, cheguei a estar. Mas relativamente pouco tempo, 2, 3 anos. É? Sim. Olha, e a preparar também uma longa-metragem? É o próximo sonho. É? o próximo Então, sonho. mas já... O guião existe. O guião já está O feito. guião existe, só que preciso de 400 mil euros e neste momento só me faltam 387 mil. Está quase, então. E já se pode falar do que é ou ainda não convém? É uma... Pode-se, é uma história... Eu tentei manter... O cinema é caro, pronto, basicamente é Sim, caro. claro. É uma das poucas coisas verdadeiramente civilizadas do nosso país, é que há uma tabela do audiovisual e do cinema, portanto tu sabes exatamente quanto é que te custa um operador de câmara por dia e o chefe eletricista e make-up artist, sabes isso tudo, e vais filmar X semanas, e se filmares à noite custa o dobro, e se fizeres horas extras que vais fazer inevitavelmente custa mais X, portanto é um processo caro. E eu tentei escrever uma história o mais minimalista possível, muito poucos atores, muito poucos decors, o género é dramédia, portanto vai haver ali, acho que há uns momentos ternurentos e divertidos, mas também há assim um drama forte por trás e o meu coprodutor não me deixa. Bem, enquanto não vem a longa-metragem, há uma curta-metragem que é este First Date, que vamos ver só um trailer e depois já voltamos à episódio. conversa aqui com o Luís Filipe Borges. So, are you enjoying the day? Well, it's clearly been interesting. We drift in circles for a simple ride. Why can't we? Mas eu só tenho a quarta classe, cara. Isn't it always supposed to be raining in the kissing scene? We drift in circles for a simple ride. Why can't Tudo we? sobre... Pronto, sem spoiler, sobre- o filme sim. está disponível na Já tem prémios internacionais. Tem. 60 seleções oficiais em 19 países, todos os continentes, 22 prémios. Tem corrido muitíssimo bem. Tens Enche-me corrido de- isso? Tens corrido esses países ou o filme vai? Não, tu não, o ficas? filme vai. Eu tive quase a ir à Austrália. É um bocado Tive longe para quase vir a ir à almoçar a casa, não é? Eles ofereciam a estadia, eu tinha que tratar da viagem. E depois, felizmente, ainda bem que tenho filhos pequenos que me fizeram. Se calhar não vou atravessar o mundo. E ainda bem que não o fiz, porque eles depois adiaram o festival uma semana. Caramba. Portanto, eu aterraria em Sydney sem nada para fazer. Mas sim, tem corrido muito bem. É a história de... São duas pessoas que se conhecem online, como as pessoas conhecem Claro, hoje hoje em em dia. dia. Ela é americana e ele é português. E ela, numa conversa, diz que é fascinada pela Ilha do Pico, porque ela
lê muito e gosta muito dos livros de uma italiana chamada Romana Petri, que tem 2 livros fantásticos, um deles A Senhora dos Açores é particularmente bom, cuja ação se passa no Pico. E ele, que está desesperado para conhecer a americana, diz: Pico, então porquê é que a gente não se encontra lá? Eu sou de lá. E ela acha aquilo uma grande coincidência cósmica e, uau, o nosso primeiro encontro presencial vai ser lá. O detalhe é que ele não só não é do Pico, como não é açoriano, nunca pôs os pés nas ilhas, e agora tem que descalçar esta bota. Tipo, vai receber a rapariga de quem ele gosta e que quer impressionar, e num território que é totalmente estranho para ele. Portanto, ele suborna uma velhota para fazer de conta que é a mãe dele. Há assim uns detalhes. Olha, o que é que distingue de facto os açorianos do resto? É como eu dizia há bocadinho, eu acho que há uma... Bom, eu gostava muito desta palavra e, entretanto, foi sufocada pelo uso que os políticos fazem dela, mas acho que há uma resiliência especial nos açorianos, que há nos nossos primos atlânticos, os madeirenses também, mas os madeirenses não estão tão sujeitos, por exemplo, vulcanicamente é um território menos complicado. Nós, tipo, eu de cada vez que ainda há dias houve um abalo 4.1, eu tenho logo amigos meus do continente: está tudo bem, os teus pais estão fixes? Eu, 4.1 para nós é segunda-feira. Pronto. Nós temos de facto esse contacto mais próximo com a finitude. Tipo, isto a qualquer momento vamos à vida. E isso faz de nós talvez um bocadinho mais sôfregos, no bom sentido. Vamos atrás das coisas talvez com um bocadinho mais de afinco, somos mais resistentes à adversidade e depois temos o privilégio de viver a Ilha das Flores, por exemplo, é a ilha onde nos falta filmar para esta segunda temporada de Malamanhados. É um território de 143 km², que corresponde, todas as imagens que nós temos na nossa cabeça quando pensamos em paraíso, É lá. aquela ilha é a materialização dessa fantasia, quando nós pensamos em paraíso. Ele existe. E eu acho que essa beleza faz com que nós, meros mortais, tentemos fazer coisas que nunca vão lá chegar, mas que tenham o condão de... Epá, eu gostava de fazer um filme, ou de escrever um livro, ou deixar uma peça de teatro, ou deixar uma série que pudesse viver tanto tempo como a Montanha do Pico, como o Monte Brasil, como a Lagoa do Fogo, como as Cascatas das Flores. Acho que esse é o nosso... E tens sentido nestes nestes prémios internacionais, na reação do público, dos especialistas, essa obviamente, não posso mentir, tenho ficado muito contente. Sim. Porque eu fiz uma comédia romântica e fiz porque durante imensos anos eu era um bocadinho viciado, tinha que ver uma por mês. Depois, pronto, começam os divórcios e uma pessoa fica um bocado mais cínica. Mas era um género que eu gostava muito. E é um género que deixou de se fazer ou faz-se mal feito. Sim. E que mesmo quando era bem feito, Richard Curtis, a Nora Ephron, o falecido Rob Reiner, mesmo quando era bem feito, nunca foi apreciado criticamente. Portanto, a comédia é sempre o parente pobre. E se juntares para a crítica e se juntares à comédia romance, estás-te a espalhar para os críticos. E, portanto, eu estaria muito feliz, porque o filme é exatamente o que eu queria fazer, estaria muito feliz sempre, mas o facto de estar a ter esse percurso tão fixe e de receber críticas tão boas de sítios tão diferentes como Itália, Suécia, Angola, Índia, Estados Unidos, Brasil, obviamente deixa-me um orgulho especial. Deixa a todos, como é óbvio, não é? E eu gostava que... E as pessoas sempre ficam fascinadas também com as imagens dos Açores? Tentas Sim, plasmar isso? O filme é 100% rodado na Ilha do Pico e o Pico é uma personagem. O filme é quase todo em exteriores e o Pico é tão importante como os nossos protagonistas. O filme foi desenhado dessa forma e, portanto, chegam imensas referências à beleza abissal da segunda maior ilha açoriana. Luís, First Date vai estrear nos cinemas, mas não é agora. Está falado. Tenho essa hipótese, sim. Ainda não sei a data. Seria uma coisa maravilhosa, mais uma, porque já não acontece isso a uma curta portuguesa há muito tempo, mas acredito que possa ser no Natal. Faz sentido que seja. Então, e eu espero-te aqui quando estrear e já para falarmos da longa-metragem em rodagem, pode ser? Nessa altura já só me devem faltar 372 mil. Obrigado, Gil. Luís, muito obrigado. Foi um gosto e foi uma honra ter-te aqui. Parabéns. Prazer, por obrigado. Este percurso magnífico nesta área. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.
A 2 de janeiro deste ano, a tempestade Christine assolou Portugal e deixou marcas de destruição. A região de Leiria foi das mais fustigadas e as famílias afetadas continuam hoje a lidar com consequências materiais humanas. O documentário, Telhados de Vidro, realizado pelo Henrique Prudêncio, acompanha os acontecimentos em Leiria e na Marinha Grande, depois da destruição, com um olhar sobre a solidariedade, a reconstrução e aquilo que ainda ficou por resolver. Veja este trailer e voltamos à conversa. Queres que eu conte a história daquela noite? O que aconteceu na noite de janeiro foi uma coisa que eu não tinha conhecimento bem da situação. Pensava que é um temporal normal, como sempre acontece. Especial informação: Portugal enfrenta mais uma semana de mau tempo com chuva intensa. Mantém-se o risco severo de inundações. Foi tudo tão violentamente destruído. Pretexto mais o pai, telhado da avó, já avô e o meu também. Sentiste aqui tudo a tremer, brombom e eu... Ai, ficamos sem telhado. Em 4 dias, uma lágrima não me tinha saído, só com vocês aqui é que me saiu uma lágrima, me senti mais aliviada. E parece que estou a tomar consciência do que está a acontecer. É o país todo. Eu acho que em tão pouco tempo nunca conheci tanta boa pessoa em metro quadrado como eu conheci ali. É uma migalha do que eles precisam. Ouvi também dizer, mas vem quem não precisa. Numa situação de pânico, de caos, como é que tu fazes a seriação das pessoas que não precisam ou precisam? Quem és tu? E depois é estranha esta condição, aí está, do reverso que não vem. A ajuda não vem. Ora, este documentário passou aqui no Conta Lá entre 14 e 17 de maio, está disponível agora no site do Conta Lá e também no YouTube. O realizador deste Telhados de Vidro, Henrique Prudêncio, está aqui ao meu lado. Henrique, olá. Boa noite, bem-vindo e parabéns também já. Juntam-se a nós Joaquim Silva e o Martim Silva, pai e filho, que juntamente com a mãe, a Vera, enfrentaram na primeira pessoa esta violência da tempestade e também dão testemunho neste comentário que, como eu disse, está dividido em 4 partes e foi emitido aqui no Conta Lá. Ao Joaquim e ao Martim, estou a vê-los já aqui em WhatsApp. Boa noite. Obrigado pela vossa presença também, já vamos conversar. Deixem-me só começar aqui pelo Henrique. Henrique, isto deu muito trabalho, com certeza. Está um documentário magnífico. O que é que motivou a isto? O que é que tentaste, sobretudo, mostrar neste documentário, para além daquilo que é uma tragédia? Acima de tudo, não quis ir por um caminho sensacionalista. Não é? Ou seja, quis ir por um caminho um pouco mais de reflexão. Ou seja, eu fui num primeiro momento um pouco à procura daquilo um bocadinho também do que seria um bocado o documentário e imediatamente comecei a perceber que faria mais sentido captar mais as pessoas que estavam a ajudar do que as pessoas que estavam a ser ajudadas. Isto também por uma questão para não ter um problema ali também de fazer algo sensacionalista. Uma exploração da tragédia. Exatamente. Então, para mim era muito importante, começou a ser muito importante, mesmo por uma questão ética, de filmar apenas as pessoas que estavam a ajudar. E consoante o tempo foi passando, depois fui entrando dentro das vidas de algumas pessoas, nomeadamente, também foi aí onde conheci o Martim e o Joaquim, onde consegui conversar com eles realmente e tentar fazer uma coisa um bocadinho diferente, que foi uma conversa honesta sobre aquilo que lhes aconteceu. E foi uma experiência que não me deixou indiferente de todo. É por isso que chama isto um documentário observacional, é? Sim. Sim, é porque não há... Tento sempre nos meus trabalhos, porque eu também faço ficção e como sou muito controlador na minha ficção,
A minha forma de me distinguir no documentário é precisamente fazer o absoluto oposto. Ou seja, tentar fazer aquilo que se diz que é uma fly on the wall, que é simplesmente estou num espaço e tentar estar completamente invisível e ser Olha, e é observador. possível a quem está a realizar um documentário destes e a fazer um trabalho destes conseguir isolar daquilo que está a ver? É um bocadinho. Isto é uma coisa inusitada, não é? Sim, sim, é um bocadinho difícil, não é? Para mim para mim foi um bocado inevitável, claro. para me proteger um pouco emocionalmente. Houve momentos em que não consegui, claro. Ou seja, houve momentos em que realmente foi dificílimo filmar e estar ali no terreno. Mas às vezes, infelizmente, é preciso ser frio para conseguir com que tudo esteja bom tecnicamente, o que é sempre um pouco complicado de um ponto de vista humano. Sem dúvida. O Joaquim e o Martim estão via WhatsApp aqui também à conversa. Joaquim, Martim, já vos disse boa noite. Volto a cumprimentar-vos. Acho que já estão aqui. Joaquim, comece por si. Boa noite. 2 meses ou 3? Já lá vão 2 ou 3 meses, por acaso. Agora estou a confundir. Mas passados estes meses e este tempo, já recuperaram a vossa vida ou isto é algo que nunca mais vai sair da vossa vida? Bom, antes de mais, boa noite e muito obrigado pelo convite. Nós neste momento é assim, estamos a retomar devagar, ainda, portanto, não conseguimos arranjar, portanto, os telhados todos da casa. Mas pronto, já estamos com um dos espaços, que é o barracão, portanto, já com telhas, graças à família e graças também ao meu cunhado que andou aqui a meter as telhas. E pronto, neste momento é assim, diria que estamos a 50%, ou seja, ainda não há grande retorno de nada, aliás, nem sabemos de nada, portanto, a parte da documentação. Entregámos a documentação, fornecemos provas, portanto, quer em vídeo, quer em fotografia, que nos foram amplamente solicitadas e continuamos aqui a aguardar por uma resposta ou por algo que nos permita, pronto, olha, vamos começar. Pronto, neste momento estamos, portanto, parados nesse sentido, sem saber para que lado é que havemos de rumar, não é? Mais ou menos. Henrique, no teu documentário tentas mostrar isto, que há muito ainda por fazer e muita ajuda por chegar, não é? Certo, certíssimo. Esse é que é o problema, aquilo que eu contesto ou seja, consegui perceber, é que há de facto muito por fazer. Não houve uma ajuda imediata e, de um ponto de vista nacional, acho que é um motivo de orgulho a forma como nos organizamos, mas a verdade é que cerca de 2 meses depois, que foi quando eu voltei para fazer estas entrevistas sobre o que ficou por fazer, de repente a ajuda não veio. Houve muitas pessoas que ficaram com os processos um pouco suspensos de um ponto de vista burocrático. Isso é sempre um pouco... E lá está, consegui precisamente ter o Joaquim e a Vera a dizerem precisamente isso. Ou seja, neste momento eles vivem com a casa um bocado em suspenso. Ou seja, eles nem sequer deitaram o lixo fora. Isso para mim é um pouco estranho. Há aqui alguma coisa que falta. Que não está a funcionar, não é? Exato. Martim, para além da alteração que foi na vossa vida tudo isto, na tua particularmente, porque, ao que sei, tinhas já uma ideia do que querias fazer daqui para a frente e tiveste que alterar os teus planos por causa disto, não é? É assim, alterei durante uma temporada os planos, mas nada que me impedisse de voltar a andar para a frente. De momento já estou no ativo outra vez, já estou a voltar a tomar rumo e é o mais importante, é ter essa força de vontade de, apesar de uma catástrofe, estar com outros olhos e ver que há males que vêm por bens e fazer proveito disso. Portanto, ao que sei, em vez de ficar agarrado à mágoa. Tinhas juntado algum dinheiro para ir estás a fazer um curso audiovisual, não é?
Estou. Estavas a pensar em ir até aos Estados Unidos e tiveste que suspender por um tempo essa ideia, não foi? Muito basicamente. Pelo que aconteceu. E vocês também ficaram conhecidos porque tu filmaste, não é? Fizeste um vídeo naquele dia com o teto a voar. Tens memória agora daquele dia? É algo que tentas esquecer ou aquilo ficou-te... A memória está presente diariamente, não é? É impossível não lembrar do que aconteceu, tendo e também trabalhando agora atualmente nesse ramo e estar a fazer os possíveis para voltar a dar normalidade à vida das pessoas. E mesmo futuramente, daqui a 30 anos, vai ser uma situação caricata que também vou contar aos meus filhos e vice-versa, não é? Ou seja, é uma situação que nunca vai deixar de estar presente nas nossas vidas. Sem dúvida. Joaquim, lembra-se, a que horas é que aconteceu isso na vossa casa? Está... Sensivelmente por volta das 3 da manhã, talvez. 2, 3 da manhã. Entre as 2 e as 3 da manhã. Estariam a dormir e de repente sentiram algo que nunca tinham sentido? Não, por acaso não estávamos a dormir. Nós temos um hábito de ver. Não, nós temos um hábito de ver um filme ou uma série para também descomprimir um pouco do dia. E estávamos, portanto, eu e a Vera estávamos os dois aqui na sala, portanto, a ver um filme, quando apareceu o Martim aos gritos, ficámos sem telhado. Quer dizer, depois fomos lá acima e separámos com aquela situação. Eram móveis a serem projetados de uma parede para a outra. Éramos nós que tínhamos que nos agarrarmos para também nós não. Aliás, eu tive que agarrar o Martim. Ficou lá uma parte que ele levantou os pés do chão e é mais alto que eu. Portanto, ou seja, estamos a falar de algo que efetivamente foi uma noite de terror, digamos assim. Estas imagens que estamos a ver são essas que o Martim filmou nessa altura, não é, Martim? Não sei se vocês estão a ver as imagens, sim. Não estamos a ver as imagens, mas na televisão. Entretanto já passa. Mas sim, acredito que sejam essas imagens são. E pronto, foi o que foi. Oh, Martim e Joaquim, ainda assim já conseguiram, apesar de tudo, retomar a vossa atividade ou ainda estão, enfim, a compor a vida? Para além da casa, que ainda não está composta, claro. Neste momento é assim, já estamos a 60%, 70% de recuperar a atividade. Temos ainda algumas coisas para fazer, ou seja, ainda houve muita máquina que se estragou, contrariamente àquilo que nós nos apercebemos logo nos primeiros dias. E neste momento estamos a substituir algumas máquinas para podermos então trabalhar um pouco melhor. Pronto, é assim, de resto é como o Martim disse há pouco, é tocarmos para a frente e pronto, não vamos esquecer obviamente isto, não vamos tirar com isto para trás das costas, porque vai estar sempre presente. Portanto, é uma memória difícil. Aliás, nós tínhamos até solicitado telhas de sanduíche na Câmara, conforme eu disse ao Henrique, e até agora, portanto, ou seja, nem houve uma única telha que nos tivesse sido oferecida, o que era bastante bom que assim acontecesse. Pronto, nós agora, só daqui a talvez, para estarmos nos 100%, talvez ainda mais 2 meses. Oh, Martim, ainda assim, isso é algo que também se estende a outras pessoas, vossos vizinhos aí da localidade? Acredito que sim. Também não estou aqui propriamente presente a parte da vida dos outros, estou preocupado com a minha, mas acredito que isso tenha afetado toda a gente. Ainda há aí pessoas de volta dos estragos. Pelo menos eu tenho acesso e estou a par de que há muitas pessoas em dificuldades e eu tenho ajudado nesse aspecto a concretizar um bocado esse apoio também, e sou grato a terem-me dado essa oportunidade, mas
pá, é o que é. É o que é. Ainda assim, sentem que uma das coisas, não há coisas boas disto, mas uma das coisas boas que isto trouxe foi sentirem a solidariedade, toda a gente sentir a solidariedade de toda a gente. Sim, sim. Aliás, nós, pronto, tal como eu já tinha dito ao Henrique, nós tivemos aqui os nossos vizinhos, pronto, vieram logo também ao nosso socorro, com plástico, com manga plástica, para tentarmos tapar, portanto, alguns eletrodomésticos e por aí fora. Vieram ajudar também a nível de tirar, portanto, entulho, varrer água. Nós andamos aqui uma semana a varrer água, portanto, chegámos a ter água pelos tornozelos em 2 divisões da casa. E posso dizer, pronto, estou muito grato, obviamente, também a eles. Houve alguns vizinhos que também nos ajudaram e outros amigos que também nos ajudaram financeiramente, para nós também podermos comprar alguns materiais para podermos ir fazendo as coisas, ir, entre aspas, remendando, não é? Porque praticamente nós, no primeiro mês, só fizemos remendos. Tentar, ou seja, que não se fizesse muito dentro da casa, tentar outras coisas, porque, por exemplo, com a chuva, e só agora é que se começou a verificar isso. Nós, logo ali naquelas 2 primeiras semanas, não estava visível, agora é que está visível, ou seja, temos desde as paredes todas pigmentadas com umidade e bolor, temos o chão, portanto, que é chão flutuante, está todo podre, vamos ter que arrancar tudo. Parte elétrica, entre aspas, ou seja, não vai ser só o telhado. É claro que temos que começar pelo telhado e depois vamos fazendo aos poucos e à medida também que vamos conseguindo algum dinheiro para podermos fazer, portanto, a reconstrução interna da casa, no primeiro lugar. E vão conseguir com certeza. Henrique e Martim, muitas felicidades. Muito obrigado por estarem connosco nesta noite, a propósito deste documentário também do Henrique Prudêncio, que está aqui ao meu lado. Muitas felicidades, boa noite, até uma próxima oportunidade. Espero da próxima conversar convosco, já com a vida normalizada. Um abraço a todos. Boa noite, Sucesso com o Henrique. Muito obrigado. Fez um ótimo trabalho. Henrique, ficou com esta família também, sim. Ficou aqui com os amigos, não é? Sim, na verdade, ou seja, eu venho muito da parte mais de cinema documental e na televisão não há assim muito tempo, não é? Ou Pois seja, é tudo claro, um bocado é tudo mais a correr. Houve assim pequenas ligações que se foram criando, infelizmente não foram muitas, porque não tive muito tempo. Pois, claro. Porque foi assim um bocado tudo a correr e felizmente aqui com a família do Martim acabou por formar aqui uma pequena ligação, por qual fico feliz e espero acima de tudo que eles se sintam representados neste documentário, que acho que é acima de tudo aquilo que é o mais interessante da parte documental, porque nós estamos a lidar com pessoas reais, não é? E pessoas a sério, e são as histórias delas. Delas, claro. Ou seja, eu aqui o que estou a fazer é contar as histórias das outras pessoas. Das outras pessoas e daquelas que ajudaram, como dizias há pouco. Fica muito esta marca desta tempestade, é a solidariedade que houve entre comunidades. Notaste nesse tempo o espírito de comunidade naquela gente? Sim, sem dúvida. Ou seja, desde toda a comunidade da Marinha Grande, desde a comunidade de Leiria toda em peso, acima de tudo uns grupos de escoteiros que veio de Lisboa de propósito, ajudou ali uma comunidade na Ponte das Mestras, na Barosa, que foram as primeiras pessoas a ajudarem, e que é assim 2 semanas depois, ou seja, foram 2 semanas depois, e é assim um bocado, ao mesmo tempo que é muito bonito, também é um bocado assustador pensar que se não fosse essas pessoas, o que é que teria acontecido, não é? Porque o apoio oficial, de facto, eles estavam completamente recheados de um bocado de um apoio, estavam completamente atolados, era muito difícil ajudar toda a gente, mas tendo em conta que temos uma comunidade que ficou com 1,80 m de água, como é que não vai lá ninguém, não é? Oficialmente. Tem que ser uns escoteiros
ali de Olivais. É bizarro. É pesado, é. Henrique, fica por aqui este trabalho sobre esta tragédia ou estás mais tarde a pensar fazer alguma coisa com isto? Sobre isto, bom, eu espero que não seja necessário fazer um Telhados de Vidro 2, por questões óbvias, mas eu interessa-me bastante a repetição dos incêndios, que é uma coisa inacreditável. Ou seja, todos os anos temos incêndios e a mim estou muito interessado em fazer algo um bocado mais planeado agora também sobre esta questão, isso sem dúvida. Henrique, parabéns, obrigado por teres vindo. Muito obrigado e até uma pelo próxima convite. oportunidade. Obrigado, igualmente. Mudamos de tema. Hoje foi o dia em que se ficou a conhecer os convocados de Portugal para o Mundial de Futebol, que arranca daqui a 23 dias, no dia 11 de junho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A Federação Portuguesa de Futebol apresentou o tema musical de apoio à formação das esquinas Sam the Kid, Sir Scratch, Gilson Bispo e Papillon interpretam a canção É Tuga ou Nada. Vamos ver o videoclipe e a seguir falamos com o António Simões, como é habitual. É tudo ou nada, bora! Coragem das esquinas no coração, bombeia nas linhas a nossa paixão. Vai dar Portugal da defesa ao ataque, marchamos com o escudo para a celebração. É a voz da Pantera com a nova cantera, do Figo ao Ronaldo a seguir o enredo. E a 20 remata para a frente, vamos sem medo, bola no fundo da rede. A minha voz tem um tigre cigano, falaram facinho, cara pinha mandingo. Tenho a fibra de um híbrido, corre até o mundo, ver o galo de Barcelos a cantar o Figaro. Fada e anti-político, só assim se faz do arbítrio livre. Vendido, vermelho e verde no meu equilíbrio. Na equipe não vai haver o raseu hip. Enquanto for a fé a conduzir o pulmão, por todos é unidade a produzir plural. Eu disse enquanto for a fé a produzir pulmão, todos por um e ser unidade esse Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Com que aconteça, que a união vença, que entre ajuda não falte e que fale mais alto como uma recompensa. Sem perder a essência, cabeça fria para poder pensar nos passos que é preciso dar para a vitória ser o resultado. Eu não voltei, eu dei a volta por cima, agora quero dar a volta ao mundo. Para quem não sabe a bota te ensina a história de onde eu sou oriundo. Então bora dar tudo, bora dar tuga. Eles são o obstáculo, nós somos parkour. Nessa Copa foi para com Lusitânia e Bantu. Cheira-me que a vitória é nossa, para nós é Arpur. Enquanto for a fé a conduzir o pulmão, por todos é unidade a produzir plural. Eu disse enquanto for a fé a produzir pulmão, todos por um e ser unidade esse Portugal. Portugal, Portugal, Portugal. Empenho, não falo, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Não tem para nós empenho, não falo, é tudo ou nada, 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 é tudo ou nada.
Começou hoje o Campeonato do Mundo com a convocação dos jogadores para este campeonato. E a nós junta-se agora, como é habitual, o jornalista António Simões, que está a escrever um livro sobre o Mundial de 66. Já temos contado essas histórias e vamos continuar. António, boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindo de novo. Antes de contar essas histórias, António, em 66 não havia nada disto. Nem músicas, nem convocatória, nem... não sei. Como é que eram as convocatórias nessa altura para a seleção? Não, naquele tempo nada era como agora. Não havia nada disso, não havia o frenesim, nem o folclore das televisões e das rádios em direto, ou dos magotes jornalistas a acotovelarem-se em salas pomposamente engalanadas para as conferências de imprensa, com o selecionador a debitar os nomes iluminados pelas imagens do PowerPoint. Nem havia também as suspeitas ou as insinuações em torno da força dos empresários ou dos impactos dos clãs. Tudo se passava, no fundo, na singeleza da informação seca. As convocatórias para as seleções eram enviadas pelo secretário-geral da FPF para as sedes dos clubes e, quando muito, ao recebê-las por ofício e correio, lá aparecia alguém a telefonar para a casa do jogador, se já tivesse telefone, que era uma coisa que nem todos tinham, a comunicar-lhe a boa nova sem ele precisar de esperar por aquilo que era a norma, que era esperar pelos jornais do dia seguinte. E a informá-lo nesse mesmo ofício, ou nesse mesmo burocrático ofício, de tudo aquilo que importava saber. O dia e a hora em que teria de se apresentar, sendo o local sempre o mesmo, a sede da Federação, que antes do Mundial de 66 se começar a disputar, era num segundo andar da Praça do Marquês, portanto nada a ver com a cidade do futebol ou algo assim. Além disso, o método de 1966 tinha diferenças também mais ou menos ligeiras em relação ao método de 2026. Por exemplo, tendo a FPF enviado à FIFA uma lista com 40 nomes de jogadores suscetíveis de disputar o Campeonato do Mundo, decidiu que no dia a seguir ao Campeonato Nacional terminar, se entraria num período de 2 semanas de férias. Só que essas 2 semanas livres não foram de férias para todos os jogadores, aliás, para todos os convocados, porque os convocados do Sporting de Braga e do Vitória de Setúbal ainda andavam em luta por um lugar na final da Taça de Portugal. Nessa lista de 40 figuravam 10 jogadores do Sporting, 9 jogadores do Benfica, 6 jogadores do Futebol Clube do Porto, 5 jogadores do Vitória de Setúbal, 3 do Belenenses, 3 da Académica, 1 do Sporting de Braga, 1 do Vitória de Guimarães e 1 do Leixões. Para o estágio final, com vista a esse Campeonato do Mundo, que se iniciou então na estalagem de Valdelobos a 16 de maio de 1966, ao cabo dessas 2 semanas de férias, Manuel Luz de Afonso deixou fora da concentração 8 dos jogadores que estavam na lista. Portanto, esses 8 ficaram à partida convencidos de que não iriam ao Campeonato do Mundo ou dificilmente iriam ao Campeonato do Mundo. E, para que se veja a diferença em relação ao que ainda é hoje, concentrados também não estavam nessa primeira fase os 10 jogadores do Sporting, porque foi nesse exato dia que o Sporting de Braga conseguiu, em terceiro jogo, o apuramento para a final da Taça de Portugal contra o já apurado Vitória de Setúbal. Portanto, estás a ver, havia concentração, havia estágio, havia preparação, mas ainda havia jogos. Foi, pois, já na última semana de maio, passaram a fazer-se os jogos de treino entre os vários modelos de equipas integrados já só por 32 concentrados. E nítido era que a preocupação da equipa técnica era pôr os jogadores do Benfica, que tinha passado a época completamente sombrio e até já se sabia que iria abandonar o clube, perdida a sua áurea sebastiânica, em perfeita forma física. E era de tal modo importante isso que, por exemplo, na véspera desse primeiro jogo, dessa final entre o Braga e o Vitória de Setúbal para a Taça de Portugal, o professor Mário Muniz Pereira fez um reparo que não havia na seleção um verdadeiro preparador físico e que isso era escandaloso. Ao que o Otto Glória lhe respondeu na edição seguinte da Bola: mas porquê que a seleção não tem um preparador físico? Porque não precisa. Ora, eu próprio sou professor de Educação Física. Respondeu-lhe o Otto Glória. No dia seguinte, então, fez-se o primeiro jogo entre seleções. Uma delas chamou-se a Seleção A, outra chamou-se a Seleção B, entre os jogadores que estavam convocados. Portanto, também aqui completamente diferente do que acontece.
E esses jogos passaram a dar ideia daquilo que seria a seleção que iria jogar os jogos no Campeonato do Mundo. Facto curioso, ao fim desses 2 jogos e, portanto, já a correr-se para a segunda semana de estágio, notou-se que, deu-se a notícia de que o Mário Coluna já tinha perdido 5 kg de peso em relação ao que tinha quando lá entrara, e o Eusébio 4, sublinhando-se que a cada dia que passava, os jogadores do Benfica se apresentavam numa melhor desenvoltura em relação ao que se lhes vira durante a época, e tal como eles, o Coluna e o Eusébio, também estavam nesse estado de melhoria significativa, o Germano, o Zé Augusto e o Simões. O que não se dizia, e aqui é o facto se calhar mais curioso desta nossa recordação de hoje, era que, por exemplo, a verdadeira razão dos tormentos por que passaram o António Simões, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico. Contado hoje, talvez ninguém acredite. Por exemplo, antes do primeiro treino para o jogo com a Checoslováquia no Porto, que foi o jogo em que Portugal garantiu a qualificação para o Campeonato do Mundo, deram-se notícias que diziam simplesmente que o António Simões não se treinara devido a uma lesão contraída fora do futebol. Sim, foi exatamente assim que a censura permitiu que se dissesse, e a razão dessa lesão, eu quando vi essa notícia achei isto tão misterioso que falei com o António Simões. E o António Simões contou-me a razão para o livro que eu estou a escrever, e a razão é verdadeiramente desconcertante. O que ele me contou foi que, estando a fazer uma recruta terrível nas Caldas da Rainha, uma recruta obviamente militar, isso o obrigava a deixar estágios da seleção só para ter de cumprir a obrigação no quartel. Era como, chegou a ter situações em que ia jogar, acabava o jogo, tinha de estar no quartel, estava no quartel há algum tempo e depois voltava para os treinos seguintes se houvesse jogos logo de seguida. Mas depois, ainda foi pior. Depois, nos 3 meses em que fez a especialidade, já em Lisboa, queixou-se de que semana após semana o matavam, foi a expressão dele, obrigando-o a fazer de espingarda na mão, botas da tropa nos pés e mochila às costas, marchas pela noite dentro, de Lisboa para Sintra e de Sintra para Lisboa. E que de uma vez foi tal o tormento que ele nem sequer pôde fazer, ir jogar no domingo seguinte contra o Futebol Clube do Porto às Antas, e o caso que antecedeu a partida com a Checoslováquia, e que falava daquela forma muito sibilina da lesão, a lesão tinha sido exatamente uma situação dessas, causada pelas dores, ou uma lesão derivada das dores causadas pelas maçadas e os encortes das marchas militares. Portanto, estás a ver, um jogador decisivo na seleção nacional, nesta altura, com o Campeonato do Mundo à vista, tinha de passar por situações destas. Mas não foi só. O pior foi aquilo que o António Simões passou do ponto de vista psicológico, e que também mostra a diferença entre esses tempos de 66 e os tempos de agora. Tomando conhecimento... 2 minutos, já António. Quanto? 2 minutos. Vou acelerar, Júlio. Tomando conhecimento, aos primeiros meses de 1966, de que estava mobilizado para a Guiné, percebeu que a única hipótese de salvar da guerra e poder ir ao Campeonato do Mundo era encontrar alguém que aceitasse uma troca na mobilização e que fosse para a Guiné no lugar dele. Para isso, o militar que o António Simões encontrou pediu-lhe 200 contos, regateando com ele, tocando-lhe ao coração benfiquista, quando o percebeu, o tal militar aceitou que fossem então 150 contos. Achando que isso era uma fortuna, e era, o António Simões correu a lançar a proposta ao Gastão Silva, que era o chefe de departamento do futebol do Benfica, dizendo: eu dou 75 contos do meu contrato, o Benfica dá os outros 75. Concordam? O clube concordou, e em vez do António Simões receber, nesse ano, 250 contos de luvas, recebeu 250 contos menos 75. E ficou, portanto, com 175 contos apenas, e salvou-se de ir a 4 meses do Campeonato do Mundo para a guerra. Com o dinheiro que o outro militar recebeu, comprou um andar na Avenida de Roma. Caramba. Prova a tal fortuna de que o António Simões dizia. E o António Simões também me contou que a sua sorte foi uma outra habilidade ainda. Um alto responsável do Ministério da Defesa era o coronel José Catela, que tinha sido chefe de departamento do futebol do Benfica, e, apercebendo nessas bolandas, avisaram: olha lá, tu nunca aceites passar a oficial.
Tendo o António Simões habilitações para tal, ante a explicação que havendo falta de oficiais em Angola, ele iria imediatamente em África, ele iria imediatamente para Angola, deixou-se ficar então como furriel miliciano, um furrielzito, como me disse o António Simões, acrescentando-me: olha, o Oliveira Duarte, que até fizeram alguns jogos como titular na seleção, não fez o que eu fiz e mal passou ao oficial, ficou logo com Angola como destino marcado. Portanto, agora, ligando tudo isto, os 23 que foram à Inglaterra ficaram a saber que lá iriam a 26 de junho de 1966, no dia em que Portugal fez o último jogo de preparação e bateu o Uruguai por 3-0 com 3 golos do Zé Torres, antes de abandonar o campo, atingido no pescoço e no queixo por um pontapé do adversário. Antes do almoço, para esta partida, o Manel da Luz Afonso chamou o Pedro Gomes, o Francisco Nóbrega e o Oliveira Duarte, o tal companheiro de tropa do Simões, para os informar que eram os 3 últimos a caírem da lista e que antes disso, vou já terminar, João, antes disso já tinham saído dessa lista, já tinham ficado fora o Costa Pereira e o Raul Machado. Ou seja, nada como agora, em que a lista de quem vai se anuncia de uma só vez e naqueles moldes tão mediáticos como nós vimos. E nada como agora também, não apenas por causa de outras guerras, como estas guerras que nós aqui vimos. Outros tempos, António, grandes histórias essas. Muito obrigado. Para além de que fiquem... Júlio, eu é que agradeço. Eu é que agradeço a possibilidade de podermos partilhar tudo isto que eu vou descobrindo e vou adorando partilhar também. Muito obrigado. E fica essa ideia que também muito diferente de antigamente. De antes os jogadores jogavam nos clubes portugueses, agora quase não há jogadores nos clubes portugueses na seleção. Exatamente. Um abraço, António. Até para a semana. Grande abraço. Um abraço, Júlio. Ficam estas histórias extraordinárias do António Simões sobre os campeonatos do mundo. Vamos para um intervalo. A seguir chega a informação objetiva com a Estela Machado. Chega agora a informação objetiva com a Estela Machado. Está aqui ao meu lado. Estela, boa noite. Boa noite, Júlio. Foco da informação. Terça-feira houve manifestação de agricultores em Estrasburgo contra a falta de políticas para corrigirem estas dificuldades que o setor na União Europeia está a enfrentar, e houve portugueses também lá. Vamos escutar qual é a posição neste momento dos agricultores que estão pressionados pelo preço dos combustíveis e também com a questão dos custos dos fertilizantes. Vamos a isso. Informação objetiva com a Estela Machado. Bem-vindo. Colocamos hoje na Objetiva as várias associações de agricultores portugueses que criticam a inação do governo perante a crise dos fertilizantes e combustíveis. Dizem que as produções nacionais estão ameaçadas e em desvantagem face aos concorrentes diretos. Ou conta lá, ouviu alguns produtores que falam em tratamento desigual dentro da União Europeia e que responsabilizam o governo português por não assegurar medidas para travar o aumento de custos. Esta terça-feira houve um protesto de agricultores europeus em frente ao Parlamento de Estrasburgo. O secretário-geral da CAP, Luís Mira, esteve lá e pediu medidas concretas, urgentes e eficazes de apoio ao setor. Deixou a alerta de que o atual nível dos custos põe em causa a viabilidade económica de muitas explorações e a segurança alimentar dos cidadãos. Esta manifestação aconteceu no dia em que a Comissão Europeia adotou um plano de ação para a fertilização. Bruxelas quer ajudar os agricultores a gerir o aumento dos custos e a escassez de fertilizantes. Também pretende reforçar a produção interna e reduzir a dependência da Europa face às importações. Estão definidas medidas de apoio imediato e ações de longo prazo. O Executivo Comunitário acredita que haverá maior resiliência do abastecimento e será feita a transição para fertilizantes de base biológica, de baixo carbono e circulares. No curto prazo está previsto um apoio excepcional através de instrumentos da atual política agrícola. Também será decidido um pacote legislativo direcionado que deve incluir um novo regime de liquidez para apoiar o fluxo de caixa, maior flexibilidade para os adiantamentos e mais incentivos para a eficiência na utilização de fertilizantes na agricultura.
É convidado desta edição Gonçalo Escudeiro. Pertence à Torriba, uma organização de produtores hortofrutícolas do Ribatejo que representa 150 pequenas produções e também numa área de 600 hectares no total. Boa noite, engenheiro Gonçalo Escudeiro, bem-vindo ao Conta Lá. Eu vou começar por tentar perceber se tudo isto nos leva a crer que estamos numa crise alimentar iminente. Muito boa noite. Só uma pequena correção, não são 600 hectares, realmente estes 150 agricultores representam cerca de 6 mil hectares. 6 mil hectares, obrigada pela correção. Na região do Ribatejo, sim. Se não se importa, agradeço que me repita a pergunta. Estava-lhe a perguntar se estamos na iminência de uma crise alimentar perante todos estes avisos do setor que o senhor representa. Bem, a crise alimentar terá, certamente, se continuarmos nestas condições em que o transporte de mercadorias, nomeadamente de fertilizantes, não aconteça, ou o transporte de combustíveis não aconteça, como temos vindo a ouvir frequentemente este tipo de ameaças, sem dúvida que estamos perante uma crise alimentar. E é uma crise alimentar não a nível nacional, mas a uma escala muito global, certamente, não é? Engenheiro Gonçalo Escudeiro, quais são as maiores razões que nos levam a chegar a essa possibilidade ou a essa equação de estarmos numa crise? Ou seja, nós temos agora a pressão dos combustíveis e a pressão aumentada do preço dos fertilizantes e também com alguma escassez deste tipo de produto que é muito utilizado e em Portugal em grande escala. Que razões é que nos levam a esta situação? Bem, a razão é exatamente haver uma menor disponibilidade no mercado, quer de combustível, quer de fertilizantes, e essa condição leva a que efetivamente os preços subam e efetivamente regiões mais pobres começam por ser estas as que vão começar por sofrer, nomeadamente regiões certamente de África, e chegará efetivamente, e a curto prazo poderá chegar efetivamente à Europa e dentro da Europa muito certamente a Portugal. Até porque Portugal está numa condição um bocadinho posta à margem do que está a acontecer noutros países da Europa, em que efetivamente tem havido políticas muito assertivas relativamente à questão dos apoios face ao aumento dos custos de combustível e de adubo. Situação esta que até ao momento ainda não aconteceu. E o que está previsto seguramente será muito insuficiente e se vier realmente a acontecer, não é? Engenheiro Gonçalo Escudeiro, de que é que fala em concreto? O que é que poderia já estar a ser feito por parte do governo português? Porque olha, o que fala em concreto, vejo que essa sua crítica é muito direta ao que está a ser decidido em Portugal e as políticas portuguesas. Não, repare, esta crítica é uma crítica que pôde ver hoje o secretário-geral da CAP em Bruxelas a fazer referência à mesma, que tem a ver com o facto de nós sabemos que Espanha, por exemplo, tem um pacote previsto de 500 milhões de euros e já está a agir sobre o mesmo. Portugal tem um pacote de 20 milhões de euros, como pode ver, para estarmos numa condição de igualdade de circunstâncias, precisaríamos ter pelo menos 5 vezes mais para estar idênticos a eles, e não é o caso, sendo que estas 5 vezes mais foi efetivamente aquilo que foi dado a quando da crise da guerra da Ucrânia, que também começou na semana 11 do ano 2022, e que realmente houve medidas que foram imediatamente aprovadas e que chegaram muito rapidamente ao terreno, situação que não está a acontecer neste momento e que estamos muito preocupados com a mesma, não é? Gonçalo Escudeiro, e a situação é mais complexa agora ou era na altura? Qual é que é a sua visão? Não, as situações eram ambas francamente preocupantes. Esta condição eu penso que tem um impacto em termos globais muito maior e portanto, a situação e o que está realmente a acontecer é que nós começamos a ter limitações muito grandes, porque mesmo em termos orçamentais os nossos agricultores tinham um orçamento. Sobre este orçamento que tinham para as diferentes culturas, efetivamente conseguiram ver uma reação dos mercados, nomeadamente que conseguiram naquele momento, porque a condição dos mercados globais estava francamente melhor, e viram uma intervenção das diferentes fileiras, no sentido dos diferentes clientes,
poderem apoiar estes agricultores que tinham naquela mesma altura grandes aumentos de custos, situação que neste momento não estamos a verificar, portanto os mercados não estão a conseguir reagir, o que é uma situação muito preocupante para a produção, e estamos com uma ineficiência tremenda por parte das entidades governamentais. Então vamos novamente às medidas. Gonçalo Escudeiro, por exemplo, na sua região, e olhando para essa pressão atual sobre os produtores, quais são as maiores limitações ou em que tipo de cultura é que está a haver maiores limitações? Bem, eu dentro das culturas que represento estamos transversalmente preocupados com todas elas, mas muito especialmente com o setor hortofrutícola, e dentro do setor hortofrutícola estamos a falar de culturas que se destinam ao tomate concentrado, estamos a falar batata que se destina a processos de congelação e de fritura, e aos produtos para congelados. Estes produtos efetivamente foram contratados todos eles antes do período do início da guerra, portanto foram contratados durante o mês de janeiro e fevereiro, e portanto havia um caderno de encargos sobre o qual vimos valorizada a nossa produção, caderno de encargo este que deixou de fazer sentido a partir do momento que tivemos um crescimento exponencial dos custos relacionados com os combustíveis e com os adubos, e portanto neste momento estamos completamente desenquadrados com a realidade dos custos que temos face àquilo que são a previsão dos proveitos que podemos vir a ter nas presentes campanhas. Aquilo que foi decidido hoje com plena ação de fertilizantes por parte de Bruxelas, da Comissão Europeia, parece-lhe que vai ter algum impacto? Há medidas no imediato, mas podem ter de facto impacto para estancar esta situação? Vamos ver, estas coisas neste momento tem que se olhar ao problema que estamos a atravessar e tem que se reagir, tem que saber reagir ao problema que temos. E esta situação tem que ser estancada. E a partir daí, com a situação resolvida, então temos que ter políticas de fundo, políticas estruturantes, políticas que realmente prevejam que estas situações aconteçam e, ao acontecerem, realmente não tem que se prometer e não trazer qualquer acontecimento face aos agricultores, face às promessas que se estão a fazer. E, portanto, neste momento isto é mandar areia para os olhos das pessoas. O que nós precisamos são de medidas concretas estas que já estão a acontecer na Grécia, que estão a acontecer em Itália e estão a acontecer em Espanha. E nós, neste momento, estamos com custos mais altos e não podemos estar em condições diferentes de ajudas quando estamos a trabalhar num mercado único. Portanto, é isto que nós temos que precisar neste momento. Engenheiro, ainda assim, neste conjunto e nesta filosofia, vamos chamar-lhe assim, quer de políticas no imediato, quer também a médio e longo prazo, nomeadamente dos fertilizantes de base biológica, isto tem a razão de ser? Há tempo para o fazer ou este tipo de medidas já poderiam ter sido acauteladas antes mesmo de haver uma pressão e uma crise? Com certeza, se há realmente ideias no sentido de desenvolver alternativas e fomentar condições que permitam efetivamente uma maior sustentabilidade da atividade e uma menor dependência de países terceiros, normalmente com grandes condições instáveis, claro que a Europa tem que pensar nisso, claro que a Europa tem que criar soluções, claro que a Europa tem que se defender, e isso realmente é um facto que demora tempo, que é uma questão estrutural e que tem que ser trabalhada desde logo. Agora, não é neste momento que se tem que falar nisto, neste momento o que se tem que falar é em criar soluções e aprovisionamento de matérias-primas que nos vão fazer falta nos próximos meses. Já há alguma escassez na sua região? Eu penso que a escassez neste momento pode acontecer de um momento para o outro, sendo que neste momento é muito utilizada no sentido de especular com preços e, portanto, essa escassez acontece porque as pessoas vão deixar, não acontece de uma forma tão imediata, porque as pessoas, ao preço que realmente nos estão a chegar os fertilizantes e os combustíveis, deixamos de os poder comprar. E se calhar por isso não são esgotados. Consegue dar um exemplo ou quantificar o aumento de custos neste momento com os combustíveis e também com os fertilizantes? Olha, eu neste momento tenho uma previsão de que os custos vão subir novamente, estão a chegar novas tabelas de custos de fertilizantes e temos promessas, como viu, de aumentos de combustíveis. Portanto, tudo aquilo que falamos é desatualizado, infelizmente, para cima de custos, semana a semana. Mas neste momento posso lhe dizer que a maioria destas culturas já tem incrementos que se podem refletir na ordem entre os 500 e os 700 euros por hectare. Agora imagine, vezes 6.000 hectares que só a nossa organização está a produzir, o que é que estamos a falar em termos de custos que não são compensados de maneira nenhuma com as condições definidas com o mercado.
Agradeço ter estado connosco a ajudar-nos a entender o que é que está a acontecer nesta zona de 600 mil hectares. Cá está a correção de produtores hortofrutícolas. 6 mil hectares. 6 mil hectares. Agora sim, é a terceira vez. Gonçalo Escudeiro, muito obrigada por ter estado na edição do Conta Lá, ajudar-nos a perceber o que é que se passa no setor da agricultura e que pressão é esta sobre os produtores portugueses que agora também tentam pressionar o governo de Lisboa. É o ponto final nesta edição da Objetiva, sempre olhar para aquilo que importa da sua terra, do seu distrito e do nosso país. Pode também acompanhar todas as notícias no site do Conta Lá. Daqui a pouco o Júlio Magalhães está de regresso com o programa Juca. Fique desse lado, na nossa companhia. Boa noite. Estamos de regresso para a terceira e última parte deste programa. Vamos agora falar de inovação. A Red Bull Baseman é uma competição que desafia jovens a criar ideias com impacto na sociedade. Em Portugal, a edição de 2026 foi conquistada pelo projeto Lumination, que propõe um sistema inteligente de iluminação pública, criado pelo Vasco Pires, a Liliana Silva, o Duarte Lopes e o João Guilherme, uma equipa que vai representar agora Portugal na final mundial em São Francisco, na Califórnia, entre os dias 1 e 3 de junho. Comigo tenho dois dos elementos desta equipa vencedora, a Liliana Silva e o Vasco Pires, outra vez. Olá. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Vasco, tudo bem? Contem-me tudo. Primeiro, o que é que vocês fazem? Bem, os dois. Eu sou estudante, estamos os dois a tirar o mestrado no Instituto Superior Técnico. Eu estou a tirar Engenharia e Gestão da Inovação e Empreendedorismo, no primeiro ano. E também? Eu estou a tirar Engenharia Informática no mestrado de primeiro ano. E como é que se meteram nisto? Ora bem, então... Isto são 4, não é? É verdade, é verdade. Exatamente, temos 2, mas a equipa são sempre 4. Isto começou na competição Techstorm, que é organizada pela Junitec, que é a maior junior empresa europeia, que é uma espécie de núcleo do Instituto Superior Técnico. Eles organizam também uma competição de inovação, chamada Techstorm, e nós pensámos, vamos participar. Tínhamos a ideia, éramos os 4. Mas já tinham esta ideia. Esta ideia foi para a Techstorm, foi criada exatamente para esta competição. Certo. A competição tinha 4 categorias, nós participámos na categoria de Smart Cities. Smart Cities, pela Galp, pela empresa Galp. Na altura ficámos em segundo lugar e, por acaso, nessa competição foram fazer publicidade à Red Bull Basement. E nós, no meio do stress, foi do género, vamos participar? E nós, vamos, Era submete. outra competição. Era Exatamente. outra. Submete a ideia, porque não? Porque não temos nada a perder. Portanto, vocês no primeiro ficaram em segundo, depois vão à competição da Red Bull Basement. Ganhámos o prémio de melhor protótipo, por acaso nessa da Techstorm, e depois é que fomos para a Red Bull Basement. E na Red Bull Basement eram 1.300 candidatos? Exatamente. Nós nem sabíamos, só descobrimos Não? no último dia. Isso aconteceu onde? No TIC, que é um edifício do Instituto Superior Técnico, não é? Exatamente. E foi assim, tudo um bocadinho... E já tinham o vosso projeto pronto, concluído? Já tinham tudo? Ou... Nós, basicamente, o que temos neste momento é principalmente a ideia, temos as contas feitas, assim, muito por alto do impacto que poderá ter, se for implementado, e tivemos o protótipo desenvolvido, mas que agora já não temos, porque o protótipo foi desenvolvido com materiais que nos deram naquela primeira competição e nós tivemos de devolver os materiais, portanto já não temos. Mas ainda temos o software, que é toda a parte inteligente por trás do hardware, que permite realmente aos candeeiros serem inteligentes e pouparem energia. Tudo com inteligência artificial? Não tudo. Não? Então? Aplicamos também, o nosso background vem muito de física, tiramos as 4 licenciaturas em física. Certo. E toda a parte de prever as pessoas assim, pegamos na direção e na velocidade e tentamos prever o que é que a pessoa precisa em termos de luz. E para isso é mais física básica e juntamos a física depois à inteligência artificial para tornar o sistema ainda mais inteligente. Então agora, para explicar às pessoas, o projeto no futuro visa ter uma maior capacidade de gerir a energia, Exatamente. A iluminação das cidades. A iluminação em Portugal. Das cidades ou das casas? Inicialmente das cidades. A ideia é ser mesmo a iluminação pública. Portanto, instalar iluminação pública. O nosso sistema nos candeeiros que estão na rua e depois qualquer a ideia cidade. em qualquer cidade. Seja como for. Provavelmente começando por Portugal, porque é mais fácil chegarmos a câmaras portuguesas e tudo mais. Mas a ideia é instalar aquilo nos candeeiros e depois, em vez de termos os candeeiros com 100% da luminosidade, quando não está ninguém na rua, nem nenhum carro, nem nada, os candeeiros baixam um bocadinho a luz, portanto, por exemplo, estão a 30% ou 40%, e quando passa alguém, os sensores detectam e aquilo acende a luz a 100%. Mas nos momentos em que não está ninguém, por exemplo, às 2, 3 da manhã, quando não está ninguém na rua, estamos efetivamente a poupar E evita, energia. provavelmente, às vezes, acender as luzes de uma cidade quando ainda está de dia, provavelmente não.
Pode ser. É uma Pode ideia. ser, é uma ideia. Pode ser. É isso mesmo, exatamente. E, portanto, vocês já têm isso. Agora o que é que falta? Agora ganharam o Red Bull Basement, não é? O que é que ganharam com isso? É irem representar o Portugal no Mundial? É isso mesmo. É? É isso mesmo, podemos ir representar Portugal, depois lá na competição podemos não chegar ao top 10. São 40 candidatos, São não é? 40 países, exatamente. É em São Francisco. E desses 40 depois são escolhidas as 10 melhores ideias para irem realmente apresentar, fazer o pitch, para terem uma oportunidade de ganhar o prémio. Exatamente. Mas independentemente de ganhar ou não, acho que é uma grande oportunidade porque vamos conhecer investidores e mesmo não ganhando, conseguimos falar com eles, conseguimos apresentar a ideia e quem sabe, não só focar em Portugal, mas olhar um bocadinho para horizontes maiores, com financiamento de todo lado. Isso é um prémio de 100 mil dólares? 100 mil dólares. 100 mil dólares, exatamente. Que, mais do que isso, o que interessa é vocês estarem lá e terem esses contactos. Exato, é muito por aí. Claro e esse projeto ainda está confinado só a vocês ou vocês já estão a apresentá-lo em algum lado? Neste momento está principalmente confinado a nós. Aquilo que nós fizemos foram estas competições, somos só nós os 4. O projeto tem 3, 4 meses. Sim, é mesmo muito recente, estamos mesmo muito no início. O nosso próximo passo, para além de ir aos Estados Unidos representar Portugal e tentar dar a conhecer o projeto a mais gente, queremos testar realmente, portanto, nos candeeiros da rua, testar o Ainda vão projeto. testar? Exatamente. Precisamos de pegar mesmo num candeeiro real e perceber se conseguimos integrar, como é que conseguimos. Mas já estão a falar com câmaras ou com, não sei, com o EDP, sei lá, ou com as... já? Ainda não falámos com nenhuma câmara específica. Da minha parte já falámos com pessoas mais entendidas no assunto, sobre mais componentes do hardware, conseguimos ligar aos candeeiros e já conseguimos perceber que realmente é viável, conseguimos implementar, só falta meter mesmo as mãos na massa e tentar construir o protótipo para integrar. Então, depois desta participação na Califórnia, o que é que vai acontecer a seguir? Falar com o máximo de câmaras possível. É? Fica automaticamente pronto o sistema? Seria o objetivo. Assim que é integrado, é automático e funciona. E funciona. E depois é falar com câmaras e espalhar pelas cidades, não é? É isso mesmo. Têm a ideia de que isso tem receptividade? Já têm mais ou menos essa ideia? Já tiveram alguns contactos nesse sentido? Tivemos a pesquisar um bocadinho sobre o estado da arte neste momento, o que é que já usa, e percebemos que é um problema. Ou seja, as câmaras já estão a tentar investir, há sempre aquela receptividade de será que as pessoas se vão continuar a sentir seguras, não tendo aquele 100% de luminosidade. Nosso objetivo é garantir a segurança, sempre como principal objetivo, mas sim, percebemos que é um problema, as câmaras já estão a investir, existem algumas coisas do género, mas que não são a nossa ideia. Portanto... Existem uns projetos piloto que são do género, é claro que a ideia é um pouco diferente da nossa, mas sabemos que já está a ser feito investimento neste sentido. Também temos o facto de haver agora os objetivos 2030 e para 2050 de diminuir as emissões de carbono, desperdício energético, então a nossa ideia também veio um bocadinho nesta onda, digamos assim, portanto... Pois é isso. O vosso objetivo também é ter aqui alguma sustentabilidade, não é? E, sobretudo, fala-se muito no vosso projeto em poluição luminosa. Vocês querem explicar às pessoas o que é que isto quer dizer? Acho que a maior pergunta que podemos fazer é se não têm saudades do céu estrelado, não é? Do céu estrelado. Não, pois. Às vezes estamos em Lisboa, vemos tanto... Não se vê quase com a iluminação. Nós vivemos nas grandes cidades. Em sítios de grande iluminação não se vê estrelas. Vamos, se calhar, ao Alentejo, ou uma zona com menos casas e olhamos para o céu e ficamos... imagina ver isto. Se eu sair de casa, adorava ver isto. E nós realmente, se calhar, vamos conseguir. Pronto. Isso é um bom apelo para as pessoas. Esperemos que sim. Mas há mesmo poluição luminosa, há luminosidade a mais. Já fizeram esse estudo? Já fizemos, sim, senhor. Existe mesmo, porque o que é um facto é que isso é uma coisa que já vem ter sido estudada há alguns anos, tanto a poluição luminosa como a poluição sonora, e conseguimos perceber, pelo que temos implementado, pelo também o que temos visto de custos e coisas do género, que é um problema e nós conseguimos resolver, nós conseguimos mitigar esta poluição. Isso sobretudo nas grandes cidades. Sobretudo nas grandes cidades. E pensamos em Lisboa, porque estamos em Lisboa, mas pensamos numa cidade como Nova Iorque, ou Las Vegas, como a cidade que nunca dorme, ainda é mais, não é? Está sempre tudo ligado, é muita coisa. Bem que a cidade está sempre em Nova Iorque está sempre gente nas ruas. Pois está, sim. Aí é quase um bocadinho diferente. É difícil aquilo apagar um pouco mais. Seja como for, puseram-vos esse problema da segurança, se as cidades estiverem mais escuras ou não? Por acaso, acho que foi uma das primeiras coisas que dizem, sempre que nós apresentamos a ideia, então, mas eu agora vou estar na rua, olho para o lado e está tudo às escuras. E é isto que é muito importante no nosso projeto. A nossa ideia não é meter os candeeiros desligados. Em vez daqueles estarem a emitir luz a 100%, diminuímos um bocadinho. É como há algumas casas assim que têm aquelas luzes, têm os reguladores. Pronto, é mais ou menos isso que o nosso... O vosso projeto diz que isso mede em tempo real. Exatamente. Ou seja, através de sensores,
aquilo vai aumentando e diminuindo, é? Exato. Nós até já construímos um protótipo, levámos à primeira competição, onde em tempo real conseguimos demonstrar a toda a gente que, andando de um lado para o outro, vai reagindo à nossa presença, e não só reagindo, mas prevendo para onde é que vamos e que corredor é que tem de eliminar, para nos sentirmos seguros, não é? Para não estar tudo escuro. Claro que isto num ponto muito pequenino. Nós comprámos uns LEDzinhos e fizemos. E explica-me, isso depois vai ser necessário, isso é uma tarefa gigantesca, não será necessário tanto, não é? Porém, todos os postos de eliminação, não é preciso. Ou é? Pronto. O primeiro caso seria sim, porque precisamos de que cada um reaja, porque não podemos ter um que esteja a eliminar menos e outro que esteja a eliminar mais, ainda com o sistema estático antigo. Portanto, sim, seria o objetivo. Com isso em mente, e é um grande problema que nós tentamos também dar... Isso obrigava a uma produção gigantesca, não é? O nosso objetivo é ter uma coisa pequena e barata que consigamos implementar, mesmo pensando que tem de ser em todos, não há um problema porque não é muito trabalho. Esse é o nosso objetivo. Trocar o candeeiro nem nada disso. É manter os candeeiros e implementar o nosso sistema. Isso pode começar por experimentar em ruas ou numa avenida, não é? É a nossa ideia. Gostávamos muito de fazer um projeto piloto assim num local, mais uma rua, uma coisa assim do género. E já contactaram alguma entidade para isso ou não? Ainda não. Ainda não. Não? Para já estão a tentar que seja um produto mais sólido ou já têm garantia de que aquilo funciona e que de facto vai diminuir a energia? Estamos a tentar ainda. Nós temos a certeza que já vai diminuir a energia. Já fizeram esse estudo? Já fizemos, 100%, com o estudo mesmo de valores reais atuais. A parte, temos de tentar torná-lo mais sólido, no sentido em que nós queremos mesmo garantir, queremos oferecer a garantia de que, ok, isto é integrável muito facilmente e de forma barata. Nós queremos garantir isso, não queremos só vender como e depois ser o contrário de todo. Exato. Se ganharem este prémio nos Estados Unidos, segue-se o quê? Ganham $100.000 depois? Pois é, e isso vai-vos dar ainda mais capacidade para desenvolverem o projeto ou estão a pensar em desenvolver outros projetos? Não, sem dúvida, vai dar a oportunidade para alargar as asas do projeto. Exato. E começar a pensar em rondas de investimento, começar a criar mesmo, definir como uma startup e pronto, encontrar angel investors, pessoas que queiram investir em nós, para conseguirmos não só construir o protótipo, mas como tinha dito, aumentar a escala, não é? Porque queremos ter a certeza que testamos isto de forma segura. No meio disto tudo, nós somos estudantes, portanto, continuamos. A vida continua. O resto continua. Pois ainda estão a estudar, não é? Mas têm já mais algum projeto em mente, além deste, ou para já estão concentrados só neste? Não, para já é só este. É este e acabar o mestrado. São os dois projetos agora. Sim. Então pronto, fica combinado aqui no dia 1 a 3 de junho, não é? Vamos aos Estados Unidos. Vamos aos Estados Unidos. Depois fazemos uma chamada via WhatsApp para aqui para o programa, para percebermos como é que correu e se conseguiram os vossos objetivos, não só não ganhar o prémio, ou pelo menos conseguirem investidores que vos possam ajudar a desenvolver este projeto que vocês bem merecem. E é muito, muito bom ver jovens assim terem esta capacidade e esta iniciativa, serem jovens empreendedores, que no fundo é o que vocês já são, não é? Nós esperemos que sim. Esperemos que sim. E fazemos a videochamada, claro. Vasco e Liliana, muito obrigado. Felicidades. Fica marcado. A seguir ao dia 3 de junho. Combinadíssimo. Fazemos uma chamada da Califórnia para aqui para percebermos como é que correu e para vocês nos dizerem como é que aquilo funciona. E já agora devem aparecer lá outros grandes projetos também, não é? Esperemos que sim. Esperemos que sim. Vai ser muito interessante ver também o que é a competição. O que é a competição. Felicidades. Vamos Obrigada. Então, por esse momento, obrigado pela vossa presença aqui neste programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. O Conta Lá está a percorrer o país na Nacional número 2, numa viagem que é de 7 semanas, uma emissão diária das 11 às 13 e das 15h30 às 17h30 pelo país e que hoje teve paragem em Ponte Sor e segue amanhã para Avis. O jornalista Luís Varela de Almeida faz-nos o resumo do dia. Quilómetro 435 desta nossa viagem pela Estrada Nacional 2. Hoje estivemos em Ponte de Sor. Começámos por falar na aviação, na indústria aeronáutica, que é aqui um grande polo tecnológico e de inovação em Ponte de Sor. É neste momento a maior alavanca deste concelho. Falámos com responsáveis da Seven Air Academy, a maior escola de pilotos do país, e também com a TechEver, uma empresa de fabrico de drones que são utilizados desde recolha de informação, chamada
inteligência, intelligence, e também de vigilância, busca e salvamento, entre tantas outras coisas, e que é um dos maiores players internacionais do momento. Além disso, falámos sobre os sobreiros, falámos sobre a floresta portuguesa, falámos sobre prevenção de incêndios, falámos sobre cultura. Nós estamos no centro, ou estivemos no Centro de Artes e Cultura aqui de Ponte Sor, onde vimos o maior painel de cortiça do mundo, certificado pelo Livro dos Recordes do Guinness, com 157 metros quadrados e mais de 400 mil rolhas de cortiça que fizeram essa imagem de José Saramago. Mas falámos também sobre o futsal. Recebemos o guarda-redes da Seleção Nacional de Futsal, o Diogo Basílio, que por esta hora está a jogar com o Benfica nesse play-off de decisão para ver quem é o campeão nacional de futsal. Ele que joga no Elétrico Futebol Clube. Elétrico esse que tem uma história muito engraçada. Pode recordar essa história, obviamente, no nosso YouTube, nas nossas plataformas, ou andar para trás na sua box se quiser. E tem também outras vertentes, além do futsal. Tem também o futebol e tem também a dança. Tem, por exemplo, o desporto motorizado. Recebemos aqui o Roberto Borrego, que é campeão de desporto motorizado, campeão nacional. E tivemos também aqui um momento único, porque Ponte Sor tem uma orquestra de harmónicas, é a única do país, é uma orquestra, por isso, raríssima, e tem 84 anos de história. Portanto, um conselho riquíssimo. Obviamente, também tivemos contacto com a nossa gastronomia e a gastronomia aqui também desta região. Amanhã estaremos em Avis e já sabe, das 11 da manhã até às 5h30 da tarde. A Nacional 2 aqui no Conta Lá. Está fechado este programa. Amanhã vamos receber aqui Carlos Mendes, que celebra 60 anos de carreira, é uma das grandes vozes e um dos grandes compositores da música portuguesa, fundador dos Shakes. Venceu por 2 vezes o Festival RTP da Canção e assinou temas que ficaram na memória de várias gerações. Vai cá estar também a fadista e escultora Cristina Maria, que nos vai apresentar o seu novo trabalho musical. Vamos receber também José Manuel Santos, o presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo. Voltamos a falar de futebol, dias depois da festa da subida do Académico de Viseu, agora a Académica de Coimbra, que subiu à Segunda Liga. Vamos conversar com José Viterbo, o antigo treinador dos Estudantes e figura de relevo do clube de Coimbra. Um português lá fora vai estar aqui outra vez. A informação objetiva com a Estela Machado, também tudo amanhã às 21 horas. Por hoje, despeço-me. Estivemos aqui a falar no dia em que Portugal fez a sua convocatória para o Campeonato do Mundo de Futebol. Todas as seleções o estão a fazer. Deixo-vos com um registro de que vimos a diferença entre 66 e 2026 e veja como é no Brasil. Carlos Ancelotti apresentou ontem os 26 brasileiros convocatórios da seleção canarinha e veja o que aconteceu quando disse o nome de Neymar. É com isto que me despeço. Amanhã, 21 horas, porque falar de Portugal dá que falar. Boa noite. Neymar Júnior Santos. Seguimos. Não, tem mais 2. Mais 3. Não. Seguimos. Por Momento. Rafinha, Barcelona.